Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder celebrar com você nesse sábado a boa palavra de Deus. Lembrando que hoje, às 19 horas, nós temos o culto jovem, que é aberto, acesso liberado para toda a igreja, óbvio, né? E no domingo, às 9 horas, a escola bíblica e às 18 horas e 30 minutos, nosso culto de celebração. Nesse mês de abril, nós estamos celebrando a libertação do povo do cativeiro e nós trazemos à nossa mente também a nossa libertação do cativeiro do pecado, essa libertação operada por Jesus Cristo e chegada até nós pelo seu Espírito Santo e esse poder da sua palavra que, junto com o seu Espírito, que andam junto, caminham junto, faz uma obra completa na nossa vida. Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17, a seguir é a leitura que eu quero fazer com você, que diz que aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estavam mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto do Mar Vermelho e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia ele estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos. Assim partiram de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Que cuidado de Deus, que presença de Deus, que história fantástica. E que bom recordar isso. A Bíblia diz então que Deus tira o seu povo, o faraó é forçado a libertar o povo por conta das maravilhas que Deus operou. Tal é isso que o versículo de número 8 do capítulo 14 diz que eles foram tirados com mão forte, com a mão poderosa de Deus, foram tirados do Egito. E a Bíblia então diz que Deus de uma forma objetiva para proteger o povo, guiou-os para o caminho que ele entendia que seria melhor para o povo, para que eles, não vendo a guerra, os combates, não tivessem condições de enfrentar aquilo naquele momento. Então, guiou-os por outro caminho, fez rodear pelo caminho do Mar Vermelho. E a Bíblia então diz que o Senhor usou uma estratégia para guiar o povo no deserto, por conta da dificuldade geográfica, para saber a orientação, como seguiriam, como seria esse caminho. A Bíblia diz que Deus colocou de dia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo para que o povo tivesse orientação. E eu quero lhe lembrar que nesse momento o povo está caminhando de dia e de noite. Eles estão caminhando de dia e de noite. O descanso é só quando estavam exaustivos mesmo. Pelo menos nesse momento inicial. E a palavra então diz que, o versículo 22 do capítulo 3 diz que nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Coluna de nuvem de dia, para orientar o povo, só que ela também protegia o povo, eu sei que você sabe, só lembrando, do sol escaldante do deserto. Coluna de fogo à noite, para guiar o povo, para que eles pudessem ver, tinha que ser coluna de fogo, por causa da escuridão da noite, mas também aquecia o povo por causa do frio congelante ou intenso naquela região, que é marcada por um frio, um calor avassalador de dia e um frio congelante à noite. Então, a Bíblia diz que o Senhor nunca tirou essa proteção do povo e essa orientação para o povo. Então eu tomo essa palavra para dizer a você que, de igual forma, hoje, o Senhor não tira a sua proteção e a sua orientação. Deus protege e Deus orienta. Então, por que Ele protege? Ele protege para que o seu povo esteja bem disposto. A palavra diz que quando João Batista veio falar acerca do advento do Messias e falar de Jesus Cristo como libertador do seu povo, a Bíblia diz acerca de João Batista que ele veio, de João Batista,
para preparar o povo ao Senhor, um povo bem disposto, porque o povo estava há muito tempo sem se envolver com Deus como deveria, não havia nada escrito durante mais ou menos 400 anos, não havia uma profecia explícita escrita ao povo, então João veio para preparar este povo para o advento do Messias, daquele que libertaria o seu povo dos seus pecados. Então, a Bíblia diz, a Bíblia declara, a Bíblia fala dessa direção e dessa proteção de Deus. De igual forma, como estava dizendo, ainda hoje, o Senhor nos protege. Ele nos protege com o seu Espírito dentro de nós, dando a nós poder e autoridade pela presença do Espírito, pelo poder da palavra, pela virtude desta presença divina, para que a gente se proteja com o escudo da fé dos dardos inflamados que ele sempre atira contra todos nós. Então a Bíblia diz em Efésios 6 que esse escudo é o escudo da fé, que a gente coloca ele firmemente para a gente se defender contra aquilo que o inimigo lança contra nós. E nessa proteção, nessa presença maravilhosa, nós somos guardados. Mas a Bíblia também diz que Deus nos orienta. E é aquele célebre versículo que você conhece tão bem, de Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Escute, o Salmo 34 diz que Deus ordena anjo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos os anjos de Deus fora de nós. E nós temos a poderosa palavra de Deus. Então, o Espírito Santo e os anjos para nos guardar. E o Espírito Santo com a palavra para nos guiar. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo falou que quando o Espírito Santo viesse, nos guiaria a toda a verdade. Então, guiar, quando eu digo, não é tão somente aqui fisicamente, estou aqui em Olaria, eu vou a Conselheiro, eu vou agora descer a serra, ou eu vou para outro lugar. Não é apenas essa orientação regional, transicional de uma cidade para outra. Estou falando de atitudes espirituais. Eu estou falando de vida. Então o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, a toda a revelação de Jesus para a nossa vida, a revelação da verdade do Senhor para nós. Ele nos guia, mas a palavra nos orienta de uma forma poderosa. E eu repito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A lâmpada para os pés mostra onde estou pisando. E a luz para o caminho me mostra por onde estou andando, a direção, o caminho que eu estou seguindo. A palavra do Senhor é esta verdade, é esta luz, é esta bússola, é esta nuvem de dia, essa coluna de nuvem, essa coluna de fogo à noite. E há tanto uma proteção como uma orientação, como nós nos deixando guiar pelo poder do Senhor. E aí, meu irmão? E aí, minha irmã? Você concebe isso, compreende isso? Salmo 34, o Senhor, então o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor para proteger você porque você teme a Deus e se submete à palavra dele. A palavra do Senhor é verdade para você, ela realmente está enraizada, arraigada em você. O Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, você é sensível a ela, porque de outra forma nós estaremos divagando, né? Sem saber o nosso rumo, sem saber o caminho. Como diz o filósofo, se não me engano, não há vento favorável para quem não sabe para onde vai. Então, quando eu entendo para onde vou, para onde estou seguindo, aí me lembrei da canção. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Claro que não, porque nós temos uma orientação segura e nessa peregrinação nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus disse que aquele que tivesse relacionamento e comprometimento com Ele, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus guarda, Deus guia, Deus orienta, Deus sustenta. Seja assim para conosco, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.